Pronto, iniciamos a gravação. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos de volta, turma de farmácia. Hoje nós vamos iniciar o estudo da disciplina de bioquímica. O Hermílio ainda continua conosco? Sim, professor, estou aqui. Pronto, você faz parte também. Que bom. Então, gente, eu preparei essa aula inicial de bioquímica, então eu não vou aprofundar de uma maneira muito, digamos assim, eu vou trazer os conceitos gerais que vocês precisam saber de bioquímica, e pelo fato de vocês serem do curso de farmácia, a bioquímica que vocês aprendem na farmácia é diferente da bioquímica que a galera de análises clínicas aprende. Estão conseguindo me ver? Sim, Sim, Eu ligo professor. a câmera porque às vezes eu estou explicando e eu gesticulo, aí fica melhor de vocês entenderem, tá? Quem quiser de vez em quando ligar a câmera também está à vontade. Então, bioquímica. Primeiro de tudo, eu gosto de fazer um questionamento. O que vocês acham que é bioquímica e o que ela estuda? E aí? Alguém sabe me dizer? Não? Não, não sabemos. Bioquímica. Bioquímica. O que que é bio? O que que é bio? Vida, é, Química. reações químicas nos seres vivos. A composição química de seres vivos. Muito bem. Ah, faz Então, sentido. nós seres humanos, nós somos seres que temos compostos orgânicos dentro de nós. Vou dar um exemplo. Eu estava tomando café da manhã e eu tomo um café da manhã, eu sou igual um menino, adolescente, que nem vocês. Eu tenho 33 anos, mas eu tenho mente e comportamento de garoto. Olha o que eu como no meu café da manhã. Dá para ver o que é? Dá, Eu dá tava no depois, ninho. eu não como isso, depois eu não. tava, depois eu tava comendo um biscoito com margarina. Com margarina. O que é a margarina, gente? Vamos lá. Isso é bioquímica, viu? O que é margarina? Qual é o Manteiga. componente? Hã? Manteiga. Não. Do ponto de vista bioquímico Químico. nutricional, É sebo. Seba. mas não é bem essa palavra. Óleo, sódio, Ah, É é, um tipo de gordura. gordura Lipídio, que né? é Não é? lipídio. lipídio. Feito. E aqui, o Yakult. O Yakult não, como é o nome desse que eu nem sei. Danoninho, uai. Chambito. Qual é o principal valor nutricional disso aqui? O cálcio. Também, mas qual é o principal? Ele é o quê? Ele é. Qual é o gostinho mais predominante? Morango. Açúcar, né? Doce. Então é açúcar. Meu Deus, Então é o que Eu ia falar doce. é car, morango. Carboidrato. Carboidrato, é? Não, carboidrato. não. É? É, carboidrato. Ixi, vai essas Rapaz. paradas. Aí, A Misael, carne, vergonha Morria, pra mas não nós. sabia. hein, gente? A carne que a gente come no almoço. Proteína. Proteína. Deixa eu ver outro. Lipídio, carboidrato, proteína. A água. Água. É o quê? A água tem o quê nela? Líquido. A água não é pura. A água não é pura. Tem oxigênio e hidrogênio. Sais, Sais minerais, ó. uhum, que nos ajuda a nos hidratarmos e manter nosso corpo em ordem. Então, tudo isso que eu falei aqui nessas palavras engraçadas e dando exemplos, faz parte da bioquímica da gente. Tudo bem? Sim, Tudo, professor. tudo. Aí uma coisa que você também tem que pensar. Medicamento tem bioquímica? Ele mexe na bioquímica do meu corpo? Sim, dependendo, Sim, acredito que mexe. sim. Com certeza. Com Dor de certeza. estômago. Dor de estômago. Tô com dor de estômago, tô com dor de estômago. Vou tomar um chá de boldo. Para quem não sabe, e abram a mente de vocês, medicamento não é somente o feito na farmácia, não, viu? Chás naturais são considerados medicamentos fitoterápicos. Abram a mente de vocês. A farmácia
ela não é só a farmácia industrial, não. Você tem que ter conhecimento dessa questão naturalística também, tá? Então, vamos lá. Estou com dor de estômago, tomo um chá de boldo, estou tomando um fitoterápico. Esse fitoterápico, ele tem o quê? Propriedades bioquímicas que vão mexer aqui com a química do meu estômago. E aí os dois ajudam a aliviar. Pode ser que tenha uma bolha de gases e aquela bolha é dissolvida. E aí a dor para. Agora vamos dar um exemplo. Dor de cabeça. Vou tomar um analgésico industrializado, alopático, que é medicamento, né, de farmácia, do tipo neosaldina, que é aquele pretinho, né? Lembram desse? Conhecem? Sim, sim. Não. A neosaldina, ela vai ter alguns componentes químicos que vão interagir com os receptores de dor da região da cabeça e que vai diminuir a dor, porque vai ter uma analgesia. Ele vai bloquear os receptores de dor e aí eu vou conseguir diminuir a minha dor. Tudo isso é bioquímica. O meu corpo agora está funcionando, eu estou respirando e eu estou digerindo minha comida. Eu vou absorver esse alimento, mas eu vou eliminar urina. A minha urina são rejeitos da bioquímica do meu corpo. Tudo bem? Que massa. Deu para entender agora o que é bioquímica? Sim. Deu. Agora sim, vamos conversar nessa linguagem, tá? Vai ficar fácil. Eu botei que vocês são técnicos de análise clínica, eu usei a sigla errada, me perdoe. O que é bioquímica? É a ciência que busca descrever a estrutura, a organização e as funções da matéria viva em termos moleculares. Química da vida, transformação, reprodução, tem a ver. Então, é como a gente já sabe, é a ciência que busca descrever essa estrutura, essa organização das funções da matéria viva. Então, a bioquímica, ela trabalha com a matéria viva. Por exemplo, quando eu faço exame de urina numa pessoa, eu estou olhando a bioquímica da urina dela. Automaticamente eu sei se o corpo dela está funcionando direitinho. Tá entendendo? Eu vou medir o pH, eu vou ver os níveis de urobilinogênio, eu vou ver citratos, se tem citratos, se tem concentrações de ácido úrico, entendeu? Na urina, essas coisas. Sangue, dá para estudar a bioquímica do sangue? É a que mais se estuda. Por exemplo, quando eu vou medir a glicose da pessoa, estou estudando a bioquímica do sangue dela, né, para saber se tem diabetes. Quando eu vou estudar as transaminases, a TGO, a TGP do fígado, que são enzimas cardíacas transaminases, e a CK1, CK2, né, as cardíacas, e a TGO, TGP do fígado. Eu vou saber se a pessoa tem hepatite, por exemplo, ou uma cirrose. Aí tudo isso eu tenho que analisar a bioquímica do sangue, que é através da bioquímica do sangue que eu vou saber se a pessoa tem essas doenças, entendeu? Tá claro isso para vocês? Faz sentido? Professor, Diga. você falou lá do pH da urina. O que é pH? Que eu sempre quis saber. pH, pronto, muito bem. Eu achei que você já sabia. Gente, quando tiver perguntas assim como ela fez, é bom, viu? pH é o potenciômetro de hidrogênio. Eu vou mandar no grupo de vocês agora uma fitinha lá e eu quero que vocês olhem. Vocês conseguem ver lá? Fitinha? Eu acho que eu já ouvi falar, já. Professor, Ah, o pH está relacionado com o nível de acidez de alguma coisa? é isso. Só que eu vou mandar agora a fita para vocês verem como é que ela funciona, para vocês entenderem. É um link do Google. Tá chegando aí, no grupo da farmácia. Abram um link e olhem para a fita. Para a gente entender a fita de pH. Todo mundo conseguiu abrir? As pessoas que conseguiram. Uhum. Pronto. Quando você abre o link, ele vai para a imagem, né, no Google. Isso aí é o quê? É o pH, gente. É uma fita da escala de pH. Eu tenho de 0 a 14, correto? E tenho um 7 como centro.
Entre 0 e 7 é considerado acidez. Aí as soluções ácidas, elas vão de 0 a 7, sendo que o 0 é o mais ácido e o 7 é o menos ácido. Entre 6, 7 e 8 é considerado uma solução neutra, nem é ácida nem é básica. Entre 7 e 14 e do 8 para 14 já é soluções básicas, alcalinas. Aí agora, professor, me dê exemplos disso, porque fica melhor para a gente entender. Vamos dar exemplos, né? Que fica mais fácil. Por exemplo, o suco de limão. Ele é o quê? Ácido. Então ele vai estar Ácido. ali ele vai estar entre o 11 e o 14, né? Entre 10, 11 e 14, por Sim. exemplo. Aliás, entre 0 a 4, perdão, eu troquei o número. 0 e a 4, tá entendendo? Sim. A saliva da gente, ela é o quê? Creio que ácido também. Básica. Não. Ela é Básica. básica. Não básico, Não. Ela é neutra. Ah, era neutra. Ela é neutra. Se ela fosse porque ácida, varia, né? a gente pensava o que na boca? Um monte de ácida. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E se ela fosse básica, é porque eu tô com algum problema. E aqui ficava com uma boca como se ela fosse... A saliva da gente ia ser espumenta. Aí ela ia ficar básica. Agora, vamos lá. A amônia, o amoníaco que as meninas usam para dourar os pelos, ele é o quê? Ácido. Não é ácido. O que, professor? Repete, por favor. O amoníaco. Básica. Ele é o quê, o amoníaco? Acho que ácido. Ele é básico. Quem falou básico acertou. Viu? Ele tem um cheiro forte, ele parece ser ácido, mas ele é básico. Sal de amoníaco. Aquele pozinho. Ele é básico. O suco gástrico que está dentro do estômago, ele é o quê? Ele é ácido. Ácido. Ácido, esse daí é ácido. Perfeito. É. O suco de tomate, ele é o quê? Base. Neutro. Professor, existem Ele é o- pessoas que geram muita acidez na saliva, assim, essas coisas. Sim, sim. Quando tem algum estomatite, gastrite. Gente, suco de tomate. Entendi. Então varia de pessoa, né? Neutro. O suco de tomate é neutro? Eu não acho. Não. Acho que é Básico. básico. É básico. Também não. É ácido. Ele é ligeiramente ácido. Se você olhar bem direitinho, ele é. É tanto que quando você come tomate demais, pelo menos eu, às vezes a minha boca fica como sensação de que corta a boca. Abacaxi Ela tem. também. Que tem ácido cítrico, né? Que é o Uhum. ácido de frutas naturais e alguns legumes. O sangue humano, nosso sangue, ele é o quê? Neutro. É neutro, né? Imagina um sangue ácido, ninguém merece. E a cândida comercial, a água sanitária, que eu chamo de cândida. Básica. 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 Gente, todo produto de limpeza, a maioria deles, Básica. eles são básicos, viu? Porque você não pode ter um produto de limpeza que corroa a mão ácido, imagina. Uhum. Pela lógica, você vai pela lógica, o produto de limpeza é básico. Porque quando Cloro pega, você não tá- é ácido, né? Cloro é bem ácido, né? A água sanitária é básica, filho. Não, tá no Agora- cloro mesmo. Não, o cloro, ele também é básico. Sério? Só que eles têm um potencial de eliminação de bactéria muito elevado. Ah, Deixa eu só dar um exemplo. Imagina. Mas assim, preste atenção. Quando você mistura determinadas substâncias, elas podem se tornar ácidas. E quando você mistura determinadas substâncias, elas podem se tornar sais. Entendeu? Isso é química básica. Né? Ácido, base, sal, né? Vira sal. Lembra disso? sim, Bom. sim. E aí, por que estudar a bioquímica? Por quê? Porque que transformações químicas acompanham a reprodução, o envelhecimento e a morte das células no organismo? Isso faz parte da bioquímica. Como os organismos extraem energia do seu ambiente para permanecerem vivos? Isso também faz parte da bioquímica.
Como um organismo armazena e transmite a informação necessária para seu crescimento e reprodução. Isso é bioquímica. Como as reações químicas estão controladas dentro das células vivas, bioquímica. Como suas interações levam à existência de estruturas supramoleculares organizadas, células, tecidos e organismos multicelulares. Tudo isso é a bioquímica envolvida, tá? Porque, como eu disse, a gente come, e tudo que eu como, eu tenho um caminho bioquímico, que é aquele alimento vai percorrer, e ele vai ter interações dentro do meu corpo que são importantes para a manutenção do meu corpo vivo. E o meu corpo envelhece porque, bioquimicamente falando, eu estou nesse momento utilizando essas células. E quando eu utilizo minhas células, automaticamente elas produzem também toxinas, radicais livres. Há uma programação genética da nossa célula que, em determinada época, ela trabalha para envelhecimento mesmo, senilidade. Vou dar um exemplo. O cérebro humano, ele tem uma certa época em que ele não produz mais neurogênese, não produz mais neurônio. E aí, por isso que alguns idosos desenvolvem a demência, aquelas doenças de Parkinson, de Alzheimer, entendeu? Porque é um processo natural do corpo que a gente para de produzir neurônio, entendeu? Para você ter uma noção. Então, a biologia, ela é perfeita nesse sentido, porque o nosso corpo, ele nasce programado para morrer também. Que pena, né? Porque, Verdade. como estudar a bioquímica? Química estrutural dos componentes da matéria viva. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Química estrutural dos componentes da matéria viva e sua relação com a função biológica estática. Reações bioquímicas e rotas metabólicas que ocorrem nos organismos para a manutenção da vida, que é o metabolismo. Quando a gente ouve falar muito sobre metabolismo, sobre estática e sobre biologia molecular, mas a gente não entende o que é isso às vezes. O metabolismo, como eu disse para você, eu comi hoje de manhã meu iogurte, comi um biscoito com margarina, tomei um cafezinho. Então, ali eu já introduzi glicose, introduzi gordura, né? Que são alimentos o quê? Para a gente, energéticos, não é isso? Esses alimentos, eles vão nutrir minhas moléculas e minhas células para que eu mantenha meu organismo funcionando. Porque se faltar esse combustível, aí ele vai ter que usar as reservas, né? E aí eu vou começar a queimar gordura do meu corpo. Tudo isso é bioquímica. E eu vou produzir algumas enzimas para poder queimar essas reservas. Vocês sabiam disso? Isso é bioquímica, entendeu? Isso é metabolismo, tá? Processos e substâncias que armazenam e transmitem informação biológica, a biologia molecular. Veja, o DNA da gente também é um componente biológico. Para que o meu DNA se reproduza e que ele faça cópias perfeitas para, por exemplo, reprodução de células, porque agora, nesse momento, eu estou descamando minha pele, meu sangue, tem células do meu sangue que estão morrendo, estão envelhecidas, precisam ser eliminadas. E aí, na hora que eu estou eliminando essas células velhas, eu também estou fazendo a produção de novas. E a produção de novas se dá com a divisão do DNA. Não é isso? Eu preciso que meu DNA se replique, se divida. E se os meus componentes biológicos estiverem defeituosos, esse DNA corre o risco de nascer, de produzir uma célula defeituosa. E aí nasce uma mutação genética dentro da célula do corpo vivo, que consequentemente leva a uma coisa muito séria que nós conhecemos como tumores, neoplasias, cânceres. Isso também tem a ver com um pouquinho de bioquímica, bastante até. Tudo bem até aqui? Falei muita coisa? Sim, sim. Tá dando para entender a coisa, o que é essa bioquímica, desvendar ela? Tá dando. Estão gostando? Tá bom assim? Tá, melhor aula de hoje. Pra mim tá massa, tá massa. A estrutura e a organização celular dos seres vivos. Isso é uma coisa que a gente estuda desde criancinha, mas é bom sempre revisar. Vamos lá. Os níveis hierárquicos, né, de organização dos seres vivos de uma maneira geral. Eu usei a árvore, mas isso acontece também no corpo humano, num frango, numa galinha, em qualquer bicho. Até mesmo no inseto. Veja, a química da vida
os seres vivos e as estruturas que o organizam. Então, eu tenho uma célula, mas antes da célula, não tem aí na imagem, não. Eu tenho os átomos. E antes dos átomos, eu vou ter quem? As partículas subatômicas, como, por exemplo, próton, nêutrons e elétrons. São as menores partículas. Depois disso, eu vou formar átomos, um conjunto de átomos formam moléculas. Um conjunto de moléculas formam células. Um conjunto de moléculas formam organelas. As organelas, tipo ribossomo, lisossomo, fazem parte das células. As células vão formar um conjunto de, elas aglomeradas formam os tecidos formam órgãos, e os órgãos formam o sistema. E o sistema forma o organismo, que é o corpo todo. E o corpo todo vai formar comunidades, populações e a biosfera, que é o sistema vivo do planeta Terra todinho. Na planta não é diferente, não. Eu tenho organela, eu tenho célula, não tenho? Tenho tecido, tenho a folha, que é um órgão, e tenho os sistemas, que são os troncos, né? As raízes, e o organismo vivo, que é a árvore todinha, tá bom? A gente sempre compara, porque muitas pessoas, às vezes, quando começam a estudar bioquímica, pensam que é só bioquímica do corpo humano e dos bichos. Não, tem bioquímica na planta, tem bioquímica no inseto, tem bioquímica na bactéria, no vírus, entende, gente? Para vocês abrirem a mente de vocês. Tudo bem até aí? Sim. Pronto. Aí ali eu dei um exemplo com um vegetal, e agora eu vou dar um exemplo com um corpo humano aí, né? Que é o que a gente está estudando, a gente é ser humano, está estudando uma ciência humana. Então, nós temos as moléculas do DNA que vão trabalhar em nível do núcleo. Onde é que fica esse DNA? Ele fica armazenado no núcleo das células. Mas toda célula tem DNA, professor? Sim, é obrigatório. Não existe célula sem DNA, porque uma célula com DNA defeituoso, o corpo ele busca mecanismo de destruí-la, porque ele entende que aquilo ali é um invasor, tá? E aí é nessa hora que ocorre uma mutação grave e pode nascer um tumor. Só dando um exemplo assim para vocês entenderem a coisa. Isso é genética, tá? Células por exemplo, do fígado, elas são chamadas de hepatócitos. Então, um conjunto de moléculas forma uma célula, e um conjunto de células forma um tecido, por exemplo, o tecido hepático. E aí o tecido forma um órgão, que é o fígado, o sistema, que é o sistema digestório, onde o fígado está presente, e esse organismo com esses níveis hierárquicos. Então, tudo isso aí são sistemas de organizações e estruturas dos organismos vivos. Tudo bem até aí? Sim. Sim, professor. E aí a gente precisa voltar num conceito básico, que é interessante a gente lembrar, que são as células procarióticas e eucarióticas. Quem são as células procarióticas? Bactérias, principalmente, todas. Todas as bactérias são procarióticas e todas elas não possuem um núcleo definido. O núcleo da bactéria não é separado do citoplasma. É isso que é uma célula procariótica. O que é uma célula procariótica? É um organismo que não tem membrana nuclear. Ponto final. Não tem outra definição a não ser essa. Um ser procarionte é um ser que não tem um núcleo separado do citoplasma. Essa aula vai até que horas? Hein, gente? Não sei. É uma aula só? Até 11h30, né? Até 11h30. 11h30. Pronto. Quando for 11h25 eu finalizo, para poder dar tempo da gente finalizar com Não, pode calma. finalizar 12 horas se quiser, professor. Mas é porque eu tenho aula no final agora com outro turno. Então, as células procarióticas são células de organismos que não têm uma divisão nuclear entre o citoplasma e o núcleo. O citoplasma e o núcleo são misturados na célula procarionte. Exemplo, bactérias. O que é célula procarionte? Seres que não têm o núcleo definido. Ponto final. Bactérias. Quem é eucariontes? Todos os outros que não são bactérias.
menos os vírus, porque o vírus não é considerado um ser vivo porque ele não tem célula, tá? Esqueça vírus. Aí eu tenho parasitas, como protozoários, eu tenho vermes, que são eumintos, eu tenho as plantas, que são células vegetais eucarióticas, e organismos complexos, como seres humanos, animais de grande porte, todos eles são eucariontes. Por quê? Porque a célula dele é mais desenvolvida e tem um núcleo separado do citoplasma. Eucariontes. Tudo bem? Tudo. Perfeito. Isso aí é um conceito que todo mundo já sabe e às vezes aqui só relembrou. Outros às vezes não tinham lembrança, mas foi bom para a gente relembrar. Então, as características dos organismos procarióticos é que o núcleo é ausente, os cromossomos são únicos, as organelas são poucas e o nucleolo é ausente. No eucariótico, o núcleo é envolto por uma membrana, os cromossomos são múltiplos e as organelas são diversas. E o núcleo está sempre presente na eucarionte. Ok? Vamos lá. Eu disse que eu ia finalizar, então esse slide agora eu vou falar na próxima aula, tá bom? Então, vou parar a gravação aqui rapidinho para a gente conversar um pouquinho. Gostaram dessa primeira aula de apresentação? Sim, professor, foi massa. Sim, professor, foi bom. O que vocês entendem por bioquímica, com a palavra de vocês?